Eu acho que o grande foco é público e privado, um segura a mão do outro e vai. O mercado está muito aquecido, a gente está aqui para discutir e defender o interesse de todos, que é a universalização do serviço de água e esgoto para todo o Brasil. Muito do que a gente encontra não é exatamente o que a gente esperava, então existe um trabalho muito grande de engenharia nas construtoras, não só para executar as obras, mas para entender a realidade de cada local, né? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arena Infra e hoje a gente está aqui, meus amigos, em Brasília. Vale o seu like? Vale o seu comentário? Se inscreve aqui no canal para a gente poder cada vez mais desbravar esse Brasil e poder trazer, gente, informações que importam, né? De como que tá o status, os avanços, como que tá a situação do panorama do saneamento vindo diretamente da liderança. Ou seja, por isso que a gente está aqui hoje em Brasília e agora a gente está indo diretamente para o congresso chamado Conexões, organizado pela Abicom, e por isso que eu quero levar você junto comigo. Vamos lá, que já vai começar. Seguindo aqui a nossa programação, gente, ó, já tô com a Ana, que já tá aqui posicionada comigo. Ana, que bom te encontrar aqui. A gente se encontrou na IFAT. Eu queria que você falasse aqui pro nosso público qual o sentimento que você tem nesses 5 anos, né, que firmaram o marco do saneamento, e o que foi feito até agora, o que você olha para frente também do que está por vir. Então, é um prazer falar com vocês. Ali, a comunicação e saneamento básico realmente é uma grande paixão. Estar aqui nesse evento marca esses 5 anos de um setor que foi invisível por muitos anos, e a partir do novo marco legal, né, ele começou a virar pauta na mídia, chama a atenção das pessoas, dos parlamentares. Até o primeiro painel foi muito motivador, né? Ouvindo os parlamentares, estão lutando por mais políticas públicas, por mais saneamento. Todo cidadão tem direito a um saneamento básico. E eu trabalho há muitos anos nesse setor e é a primeira vez que eu vejo esse setor realmente decolando, esse setor acontecendo. A gente fala, falta muito, temos muito o que fazer ainda, mas está caminhando de uma forma muito positiva. Então esse evento, conversei agora com o pessoal da Abicom, ele veio para ficar. É isso, parabéns a todo o time da Abicom por esse excelente evento e vamos junto. Não, muito bacana que você destacou, Ana, que a gente olha, né, aquele gráfico de crescimento, ele fez assim nos últimos 5 anos, porque realmente envolveu muito o setor privado junto com o setor público. O que você consegue destacar? O que mais te chama a atenção, o estopim disso tudo? Eu acho que não existe uma crítica do passado, existe um modelo que foi dando certo, essa própria lei de saneamento foi sendo atualizada. Eu acho que o grande foco é público e privado, um segura a mão do outro e vai. Não existe essa de o público é melhor, o privado é melhor ou vice-versa. Eu acho que tem espaço para todos e é público e privado nessa batalha única, porque é inaceitável hoje ainda metade da população não ter esses serviços de coleta e tratamento de esgoto. Verdade, a gente destaca isso porque, por mais que metade ainda não tenha, ele pode ser um número que pode ser usado para crítica e também como oportunidade. É isso que atrai as empresas e atrai demais o setor privado para isso tudo, entende isso como um negócio e acaba, obviamente, atendendo o objetivo final, que é atender com distribuição de água tratada e coleta de esgoto para quem precisa, né? Isso, exatamente. Uma coisa que me chama muito a atenção é a população. As pessoas deveriam se conscientizar mais, realmente batalhar por mais saneamento, cutucar o político. A sociedade tem um papel muito importante dentro desse contexto, porque ficar criticando, olha, o governo não faz, isso não faz, mas e você, o que faz? Então é ter essa consciência. A gente hoje, com mídias sociais, o espaço de fala, vamos usar isso de uma forma bacana, realmente pedindo mais saneamento básico. Aí, o recado dado da Ana. Seguindo aqui, chegou o momento da gente falar de números. Ilana, destaca para quem está acompanhando aqui a gente. O que mais te chamou a atenção nesses últimos 5 anos, de todos os avanços que tem? Vocês coletaram diversas informações para apresentar aqui a nível nacional. Muito bem-vinda ao nosso canal Arena Infra.
Obrigada, Leonardo. Quando a gente fala do panorama da participação privada desse ano, é uma edição muito especial. A gente fala que está avaliando os 5 anos do marco, mas no setor de saneamento a gente tem um probleminha que os dados demoram um pouco para sair. Então, todas as comparações que eu vou comentar aqui vão ser até 2023, tá? Boa. Porque os dados do governo, os dados oficiais, seja do IBGE ou do Ministério das Cidades, ele tem um delayzinho. Mas vamos lá, os principais resultados. Eu acho que o mais importante é a gente observar aqui. Houve um crescimento no atendimento de água e esgoto, mas proporcionalmente a gente houve um atendimento maior na população de menor renda. Quando a gente olha os domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo, o que significa isso? São os domicílios em que muitas vezes por exemplo, uma mãe solteira que ganha um salário mínimo e tem 2 filhos, a renda per capita dela é menor que um salário mínimo. Quando a gente olha em termos de esgotamento sanitário, a gente vê que esses domicílios, o atendimento cresceu 5 vezes mais, foi mais ou menos 5 pontos percentuais de atendimento, tá? Mas o que eu queria trazer de destaque aqui, principalmente aí, para quem é da engenharia, para quem está pensando em entrar no mercado, aumento de investimento. Desde o novo marco de saneamento, os investimentos médio anuais cresceram 22%, tá? A gente chegou próximo ali aos 25 bi de investimentos em 2023. Esse foi um recorde no histórico do setor. Para alcançar a universalização, que é ter 90% da população com esgoto e 99% com água, a gente precisa investir 900 bilhões de reais. Qual é a consequência de aumentar tanto investimento? Mais pessoas estão sendo contratadas para o setor, tá? Então a gente vê que houve um aumento aí na contratação de pessoal e também na remuneração das pessoas. A remuneração nesse período cresceu cerca de 15%. Aqui eu estou falando de aumento real, tá? Acima da inflação. Então são engenheiros, biólogos, bioquímicos, pessoal da construção civil, engenharia civil. Pessoal da operação também. Pessoal, principalmente pessoal da operação, que põe a mão na massa. Porque saneamento tem um efeito muito interessante que diferente de grandes obras como o setor elétrico, primeiro, você contrata mão de obra local. Então, você cava, faz toda a obra, mas você precisa de manutenção constante. Então, você precisa do pessoal para medir a qualidade da água, fazer a manutenção, fiscalizar. Então, assim... É uma mão de obra que fica. É uma mão de obra que fica. Depois que terminou a obra, ainda existe. Essa manutenção durante anos. Exatamente. Então, é um impacto local que a gente fala e numa longa cadeia produtiva também. É um estímulo também à indústria de máquinas e equipamentos, indústria química, né? Então, a própria construção civil. Então, o saneamento está em movimentação, e eu convido a todos a conhecer o panorama da participação privada que está disponível no site da Abicom Sindicom e contem conosco aí na transparência desses dados. Também temos, a Abicom Data, que é um sistema, um BI que temos no nosso site, que é atualizado semanalmente com as concessões, quem está cumprindo o novo marco e quem não está. Eu vou aproveitar e deixar aqui também, meus amigos, o link de vagas do Arena Infra. Tem vagas operacional, Ilana, tem vagas de gestão de obras, tem vagas para pessoal de segurança do trabalho, enfim, toda a cadeia que envolve dentro da nossa colmeia do saneamento, tem aqui disponível para a galera poder participar. O que você pode falar ainda sobre os novos encontros que a Abicom vai promover? Por exemplo, eu já percebi que o Conexões vai ser anual agora, Sim, o primeiro de muitos, né? Essa é a primeira edição. A Abicom Sindicom também tem um projeto super legal, que é o Prêmio Sustentabilidade, tá? A gente teve nas últimas ações até um prêmio que é o Jovem Inovador. Não sei se a gente vai continuar ainda, como é que vai ficar esse projeto, mas a Abicom Sindicom sempre realiza encontros para discutir o saneamento e para alcançar a universalização. Então, e é sempre importante falar, não tem como alcançar a universalização sem termos bons profissionais, né? O mercado está muito aquecido, a gente está aqui para discutir e defender o interesse de todos, que é a universalização do serviço de água e esgoto para todo o Brasil. Muito bem, obrigado, e acompanha aí como está o nosso dia aqui dentro. Para contextualizar, a gente ouviu poderes públicos, poderes privados e agora por parte da construção. Quem coloca a mão na massa? Diogo está aqui, representando Afonso França. E, Diogo, comenta para a galera o seguinte: o que você tem a dizer em relação ao papel de executor, né? Que você coloca a mão na massa mesmo, tá fazendo expansões do Integra Tietê, que visa o quê? A despoluição dos rios, principalmente o rio Tietê. Método não destrutivo está sendo usado lá, como que é? Bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Léo. Um prazer falar com você. A gente está, de fato, hoje dando a nossa parte de contribuição para a universalização. As construtoras têm um papel fundamental na ponta, não só na execução das obras, né, mas na inteligência da engenharia. A gente conhece a realidade do Brasil, muito do que a gente encontra não é exatamente o que a gente esperava, então existe um trabalho muito grande de engenharia nas construtoras, não só para executar as obras, mas para entender a realidade de cada local, né? Hoje, por exemplo, um dos contratos que a gente tem, em um deles são 67 comunidades, né? Comunidades carentes que você tem um mapeamento muito básico das redes, você precisa fazer um estudo grande. Então, as construtoras hoje elas têm um papel como empresa de engenharia mesmo, não só na obra em si.
E nas obras, como a gente está falando em locais que são consolidados, que tem muita interferência, o método não destrutivo ele traz muito menos distúrbio para os usuários, muito menos problemas com, por exemplo, interferência com uma rede de gás, interferência com outras operadoras, seja gás, energia, etc. Então, o MND ele traz uma possibilidade de você fazer uma obra muito mais limpa, com menos pessoas também. E claro, hoje a gente está num boom no saneamento, uma coisa que é importante, que a gente precisa investir muito, principalmente na capacitação do nosso setor, né? Por exemplo, a gente tem hoje em canteiro nosso simulador para treinar operadores em máquinas de MND. Né, seja a máquina de shield, né, que são tuneladoras como aquelas de metrô, que você conhece muito bem, seja em HDD, enfim. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande como empresa de engenharia e construção hoje, de não só executar as obras, mas formar pessoas, formar uma mão de obra que vai ser a que vai, na minha opinião, vai conseguir universalizar o saneamento no Brasil como um todo, não só nesse caso, por exemplo, no estado de São Paulo, que é uma vitória enorme, que eu acredito que a Sabesp vai conseguir de fato, mas que a gente precisa pensar no país como um todo. Legal que você destacou, na verdade eu quero destacar o que você falou aqui em relação a esse preparo, esse cuidado que vocês têm investigativo antes de iniciar, antes de colocar a retroescavadeira ou uma perfuratriz para executar um trabalho de engenharia, fazer um serviço muito bem feito de forma preliminar. Então, esse cuidado já faz parte do DNA de vocês, né? Faz parte, eu acho que ele é um cuidado não só como vamos dizer assim, como uma inteligência de engenharia, mas com o usuário final, né? Cuidado para você prestar um serviço de qualidade para a população, prestar um serviço de qualidade que gere o resultado que a gente espera, que é a universalização. E para isso você precisa aplicar a engenharia e não simplesmente sair fazendo obra, rasgando vala, até porque a gente sabe, como eu falei dos cadastros, muitas vezes você vai descobrir numa comunidade muito mais ligação do que você tinha previsto. E a oportunidade que você tem de atender aquela população é no momento que você está fazendo a obra, né? Então, acho que é fundamental esse passo e, no caso da Afonso França, isso faz parte muito do nosso DNA como uma empresa de engenharia de fato, né? Obrigado. E vamos sempre mostrando isso aqui pra galera, porque é importante demais a gente poder falar sempre do saneamento e é onde ele é embrionário, né? Onde acontecem aqui os ajustes para depois expandir isso Brasil afora. E aqui, meus amigos, finalizamos a nossa participação no Encontro Conexões realizado pela Abicom. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Os números são impressionantes, estão aqui disponíveis para vocês. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui nesse vídeo e até o próximo encontro.